Então, para o curtíssimo prazo, tá? Falta muito pouco para eu ficar bullish para o Bitcoin. Para o Bitcoin, no caso, a gente precisa romper essa região aqui, tá? Que é uma região de resistência. Então, dessa região de resistência, com essa barra que surgiu, depois de uma inside bar, primeiro veio uma barra de reversão, um engolfo de alta, depois tivemos uma inside bar e temos uma alta aqui, que, se você for prestar atenção, a gente rompeu a média mais curta aqui, tá? A média deixa eu só mostrar aqui para vocês de novo, média de 14 dias, ok? Então, a média de 2 semanas aqui a gente rompeu, e agora nós estamos para romper a principal média, que é a média de 8 semanal. Então, nós estamos tocando hoje na média 8 semanal. Se a gente tiver alta amanhã, tá? Se a gente tiver alta amanhã, a gente provavelmente vai entrar em tendência de alta no gráfico diário. Então, a gente precisa que amanhã o mercado consiga fazer um forte rompimento. Esse forte rompimento fará com que o preço do Bitcoin venha a testar essa região dos topos anteriores, que foram 2 vezes testadas aqui, aliás, foram mais vezes, né? 4 vezes testadas já. Uma resistência, e se a gente romper essa resistência, o mercado vai começar a ficar cada vez mais comprador. Então, num primeiro momento, o interessante é o preço do Bitcoin conseguir romper ao longo dessa semana e chegar nos $45 mil, tá? Essa é a primeira resistência, para que, se ele conseguir romper a resistência, ele vem até a principal resistência, a resistência mãe hoje em dia, que é a resistência de $52 mil, tá? Essa é a resistência da tendência principal do Bitcoin. É onde a gente fala que, se ele romper acima aqui, acaba o inverno, tá? Então, se ele romper acima de 52 mil e se mantém acima dos 52 mil, o inverno fica para trás e a gente entra numa super tendência de alta interessante, tá? Então, por enquanto, né, o que eu espero, né, eu espero que, se a gente tiver um rompimento de hoje para amanhã, desse topo anterior aqui, ou seja, dessa resistência pequena aqui dos $42 mil, a gente conseguindo romper essa região, o preço vai querer caminhar até os 52 a 54 mil dólares. Dessa região de 52 mil dólares, né, aí é que o negócio vai apertar, tá? Aí é o que o negócio vai apertar. Por quê? Porque a gente vai precisar de demanda compradora contínua para fazer com que o preço suba. Se a gente não tiver demanda nova entrando, mais pessoas entrando, investindo em Bitcoin, a gente não vai conseguir superar essa região, e essa região vai ser só um topo para produzir um novo reteste em suporte anterior. Então, eu vejo assim que a grande zona de interesse dos próximos meses aí vai ser essa região entre 44 mil e 52 mil, tá? Se a gente conseguir romper os 52 mil, beleza, entra em tendência forte de alta e pode abrir um position trade interessante, com reteste na média 8 semanal, pivô de alta acima da média 8 semanal, em resistência anterior, servindo como suporte, é alta forte, tá? E aí ele vai tentar vir testar o topo anterior aqui, o topo histórico atual dele, que é de $70 mil por unidade. Tá? O que sugere, geralmente, no A aqui, na tendência A, e como ele vem desse triângulo simétrico, né? Então, como ele veio desse triângulo simétrico, o normal, então, é ele liquidar bilateralmente. Então, o grande risco, quando a gente chegar aqui nos 52 mil e não passar, e ele testar os 45 mil dólares como suporte, se ele perder, ele vai entrar mais queda e vai trazer o preço até aqui embaixo. Se não está descartado ainda ele fazer esse tipo de movimento, porque esse é um movimento natural que acontece dentro de ciclos de tendência de baixa, tá? Então, nos ciclos de tendência de baixa, a gente faz topos mais baixos do que os topos anteriores e continua a super tendência de baixa, por exemplo. Então, como nós temos esse triângulo simétrico que foi formado aqui, se a gente colocar uma linha no meio, essa linha pontilhada é onde, por exemplo, se caso o preço ele suba até os 52 mil, ele vai servir como um imã magnético para o preço vir liquidar os apostadores de alta nessa região, tá? Então, sempre quando nós temos uma retomada de alta com várias resistências precisando ser rompidas, nós temos geralmente o risco de voltar para a parte do meio do triângulo simétrico. Geralmente, rompimentos, acontece muito isso.
porque isso aqui é uma região institucional, é uma região de smart money, é uma região em que o smart money, ou o dinheiro inteligente, ele controla o dinheiro e literalmente ele consegue fazer com que o preço saia dessa região e volte para essa região futuramente, tá? Então, sim, existe esse suporte como um suporte bem importante que venha se formar caso a gente consiga romper essa linha de tendência de baixa. No caso, o Ethereum, ele está andando, o preço do Ethereum, ele está tentando antecipar um movimento futuro do Bitcoin, tá? Então, a gente precisa hoje, entre hoje e amanhã, fazer o rompimento verdadeiro desta média de 8 semanal. Enquanto ele conseguir romper a média de 8 semanal, vai ser interessante ficar comprado, exposto à compra do mercado, tá? Por quê? Porque se ele romper e confirmar a tendência de alta acima da resistência anterior, ele vai estar acima da média 8 semanal e ele vai tentar induzir o cruzamento dessas médias, fazendo com que ele entre em tendência de alta. Então, ele vai entregar pelo menos uma micro tendência até os 52 mil, tá? Então, a gente está bem próximo de talvez fazer esse tipo de price action. Tá? Seria o melhor teria sido o quê? Né? O melhor teria sido, primeiro, limpar os vendedores, na minha opinião, vir para baixo, limpar os vendedores, vir na mínima do ano passado, fazer o bump and run e aí sim iniciar uma super tendência de alta, tá? Vindo para cima primeiro agora, faltando um terço desse triângulo simétrico, ele aumenta muito a probabilidade de formar uma micro tendência de alta, que pode ser uma alta de um mês e meio, subir realmente até essa região e depois aí sim ter dificuldades, né? Ver se ele volta para o suporte, se ele consegue manter esse suporte e criar um pivô de alta. Então, esse é o cenário que pode se desenhar a partir de amanhã se a gente conseguir romper a linha de tendência de baixa, tá? Só que esse tipo de topo mais baixo do que o topo anterior é o que eu tenho receio, que eu tenho um pouco de medo. Por quê? Porque geralmente ele entrega um período mais prolongado de baixa futuro, né? Porque ele tende a buscar primeiro a metade desse triângulo no ponto de controle aí do smart money e depois ele tende a perder esse suporte. Então fica um mercado muito enrolado e muito demorado para voltar à tendência de alta. Fica muito longo o mercado, muito esticado. Eu preferia sim que ele tivesse rompido para baixo primeiro. Ainda existe essa chance, porque ele ainda está com o topo mais baixo do que o topo anterior, né? Ainda está dentro da acumulação, ainda não saiu da acumulação, mas ele sim tem uma grande chance de romper amanhã a média 8 semanal e entrar em tendência de alta semanal. E aí vale a pena ficar exposto, por quê? Porque se ele romper a média de 8 semanal para cima, ele vai entregar algumas semanas de alta, tá? Então ele vai tentar entregar algumas semanas de alta. É isso que o mercado gosta de fazer. Quando ele tem um rompimento de uma linha de tendência. Porque a linha de tendência, ela muda o sentimento geral dos investidores. Os investidores começam a ter mais interesse comprador à medida que ele consegue romper uma linha de tendência de baixa, tá? Então, lógico, o que eu estou falando aqui é muito futurologia, né? Mas sempre prestar atenção onde tem triângulos simétricos, o preço geralmente tende a voltar futuramente a essa região em algum momento, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma informação para a situação do Bitcoin. Acho que não. Deixa eu ver aqui no gráfico mais curto aqui. Vou pegar aqui. Também, ó, ele está tentando entrar em tendência de alta no gráfico diário. Deixa eu dar uma olhada no gráfico semanal. No gráfico semanal também, enfraquecendo a pressão vendedora da semana e tentando entrar em tendência de alta. Talvez essa semana a gente tenha a confirmação. E no gráfico mensal ainda não enfraqueceu a tendência de baixa, tá? Então, a região mais importante para nós, para quem quer pegar uma micro tendência de alta, é o rompimento realmente do topo anterior, mensal anterior, né? Do topo mensal anterior, entregando a região, tentando fazer com que o preço chegue na região de Fibonacci, na região dos 52 mil dólares aqui em cima, tá? Então, para o curto prazo, é isso que interessa, né?
Outro detalhe importante, né? Nós temos uma inside bar dentro de outra inside bar. Então, o gráfico desse mês é um gráfico nebuloso. Geralmente, março e setembro são os piores meses de operar mercado cripto. Tá? Então, temos... Essa aqui foi uma inside bar dessa inside bar aqui. Dessa barra, aliás, externa, né? Então, inside bar e outra inside bar desta inside bar. Então, isso significa que possivelmente abril o movimento vai ser explosivo se a gente fechar esse mês com continuidade dessa inside bar, ou seja, se essa acumulação se arrastar por mais 10 dias ou um pouco mais, tá? Então, duas barras internas antecipam um movimento bem explosivo no mês de abril, tá? Nesse contexto que vem se desenhando, explosão para cima, tá? No contexto que está se desenhando aqui. Nós temos um fundo marcado aqui nas sombras ainda e forte tendência de baixa no mensal. Se enfraquecer no mês de abril, podemos ter então a alta forte, justamente uma barra rosa, uma barra de força vendedora enfraquecida. Tá?